Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 22 de janeiro, e eu tô aqui logicamente pra gente poder trocar uma ideia a respeito das últimas novidades do noticiário botafoguense. Só que antes de mais nada, fica aquele pedido especial pra você deixar o seu like, isso é importante na distribuição desse conteúdo, mais torcedores passam a conhecer o canal. E se você não for inscrito, tá acompanhando aqui pela primeira vez, ou já assiste aos conteúdos do canal, mas ainda não se inscreveu, se inscreva por gentileza, né? Afinal de contas, dessa maneira a gente pode alcançar os 28 mil inscritos e ir buscando as nossas metas. A primeira grande meta de 2023 são os 30 mil inscritos. Com a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá. Lembrando que nesse domingo, às 22 horas, temos a nossa tradicional resenha aqui, eu e Ricardo comandando essa resenha com a galera do chat, pra gente poder conversar sobre o Botafogo. Terminou de curtir o seu domingão? Chega mais no Fala Fogão e participa da resenha. Dito isso, vamos em frente. Tem 3 tópicos que eu quero destacar aqui com vocês. O primeiro deles é essa ponte, Botafogo-Molenbeek, cada vez mais ativa, né? O Molenbeek, que é um dos times integrantes da Eagle Football, esse grupo multiclubes, esse projeto de grupo multiclubes que o John Textor tem montado, cujo novo integrante é o Lyon, né? A aquisição foi concluída em dezembro de 2022, todo mundo sabe disso. Botafogo, Lyon, Crystal Palace, Molenbeek. E nessa relação Botafogo-Molenbeek, a real é que a ponte está bem ativa, né? Luiz Oyama, Barreto, Vinícius Lopes, Zênio, Juninho, esse retornou ao Botafogo para a disputa do Campeonato Carioca. E por último agora o Klaus. Mas já estão falando inclusive de repente mandar emprestado o Del Piage. Isso porque o Barreto sofreu uma lesão por lá, ele está sendo muito bem avaliado por lá, o Barreto inclusive. Mas sofreu uma lesão, vai ficar 4 meses fora, então ele deve perder aí a sequência nesse fim de temporada lá na Bélgica. E o Del Piage, de repente, pode ser emprestado pelo Botafogo ao Molenbeek, seria mais um. O último agora foi o Klaus, que já tá na Bélgica, né, acertando esses detalhes finais aí, para ser jogador do Molenbeek. Na segundona, é verdade, o Molenbeek quase subiu para a primeira divisão belga na última temporada, mas na hora H, na hora decisiva ali no playoff final, acabou sendo derrotado e não conseguiu alcançar esse objetivo. Mas com os jogadores do Botafogo tá buscando novamente nessa temporada. É bem interessante a gente observar essa ponte bem ativa, né? A gente já viu, por exemplo, o jogador do Crystal Palace vindo pro Botafogo, é verdade, nada que faça tanta diferença assim, isso é verdade, acaba sendo mais um teste, um intercâmbio, para ver se esses jogadores têm nível para atuar por aqui, ou então os nossos para atuar por lá. Isso vai acontecer, eu acredito, cada vez mais, tá? Mas é legal a gente poder ver que certos atletas que de repente não teriam essa oportunidade numa grande liga europeia, tendo a chance de jogar por lá, né? E quem sabe se destacando no Molenbeek, sendo vendido, né? Sendo cedido aí para uma outra equipe do futebol europeu. Torço pelo sucesso do Klaus. Infelizmente, a carreira dele que começou muito bem, depois deu uma degringolada aí por conta das lesões. Na temporada passada ele chegou a jogar o Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense, teve até algum destaque, mas no Botafogo não seria utilizado, então que ele tenha sucesso por lá, para que a gente possa ter jogadores do Botafogo brilhando lá no futebol belga, porque dessa maneira, isso inclusive é bom para nossa marca, né? Jogadores que saem do Botafogo e conseguem se destacar em outras ligas, isso é sempre bacana, e eles têm a minha torcida sem a menor sombra de dúvida. Um outro ponto que eu quero destacar aqui é justamente a equipe Sub-23 fornecendo 3 atletas para o time principal, pelo menos durante o Campeonato Carioca, tá? O JP Galvão, o Bernardo Valim e o Iago André são novos integrantes do elenco principal do Botafogo, mas não se sabe ainda se eles integrarão o elenco principal até o fim da temporada, ou se de repente após o Campeonato Carioca vão ser emprestados, vão voltar para o Sub-23, enfim, isso ainda está no ar, né? São jogadores que têm demonstrado algum potencial e vão ter a chance de mostrar talento para o Luiz Castro, né? Devem ganhar oportunidade, né? O próprio Luiz Castro disse que vai utilizar esse começo de temporada para dar oportunidade para todos os atletas, todos mesmo, inclusive o Douglas Borges deve jogar, né? Enfim, o Luiz Castro vai querer dar chance para todo mundo mostrar seu valor e depois, através da meritocracia, conseguir a sua escalação no 11 inicial ou não, ou mesmo a permanência no elenco, né, profissional. A gente tem que destacar isso aqui. O Bernardo Valim é o jogador que eu tenho mais curiosidade, sinceramente, desses 3, porque o moleque é muito bem avaliado, muito bem mesmo, vem conseguindo fazer uma trajetória super bacana e é muito legal, de verdade, é muito legal a gente ver jogadores saindo do Sub-23 para poder ter essa oportunidade no time principal. Tomara que esses 3 tenham sucesso, né? Porque é sempre legal a gente ver o Botafogo conseguindo revelar bons atletas. E por falar em revelar bons atletas, o último ponto que eu queria destacar aqui é justamente essa situação aí de Botafogo e Vasco interessado
dados ali fazendo uma sondagem pelo Emerson Urso do Audax. Ele que está emprestado pelo São Caetano ao Audax. Audax que jogou contra Botafogo e Vasco e não saiu derrotado, pelo contrário, né? Venceu o Botafogo B e empatou com o Vasco também B, né? Dá pra gente falar dessa forma. Um Vasco completamente alternativo, já que o time principal do Vasco estava lá nos Estados Unidos fazendo amistosos, né? Primeiro contra o River Plate, depois contra o Inter Miami. E o Emerson Urso, nessas oportunidades que teve contra o Botafogo e Vasco B, foi bem. Isso naturalmente chamou a atenção. Vejo muito torcedor nas redes sociais falando assim: tá de sacanagem, o Botafogo tá interessado no Emerson Urso. Eu prefiro não criticar, sinceramente. Sabe por quê? No nosso time hoje, qual é o principal jogador em termos de habilidade? É o Jefinho. De onde que veio o Jefinho? Do Resende, que joga o Campeonato Carioca. Então assim, a gente já tem no nosso elenco um garoto que realmente teve esse destaque por um pequeno do Rio de Janeiro. Por que não o Emerson Urso? Por que não a gente olhar com mais atenção para o jogador? É sempre interessante, você vai observando ali, ver se tem talento, se tem qualidades. Honestamente, se é um jovem de 21 anos como é e está demonstrando potencial, é legal o Botafogo ficar de olho. Eu pelo menos penso dessa maneira. Se vai ter negócio, se vai contratar, é uma outra situação. E se for contratado, se vai ser para o time principal, se vai ser para o time B, também é uma outra situação. Então a gente tem que aguardar. Mas é muito bacana a gente poder observar o scout sempre atento a jovens com potencial. Nunca é demais lembrar, afinal de contas, né? É mais barato você conseguir identificar esses talentos antes deles estourarem do que depois, jogando pra cacete e tal, você tenta contratar. E o Botafogo, claro, e claramente, tem esse objetivo, né? De conseguir identificar bons talentos, desenvolver e lapidar esses talentos, para poder depois utilizar tanto no time principal quanto fazer dinheiro, obviamente, que faz parte do negócio de futebol. O Jefinho, por exemplo, o Botafogo já avisou, converso a partir de 10 milhões de euros. E o Jefinho chegou muito mais barato do que isso. Então essa história da gente sair descendo a lenha porque o nome do Emerson Urso surgiu aí como uma alternativa, vamos sempre lembrar, 21 anos de idade, mostrou algum potencial, o Botafogo tá olhando a situação e, dependendo, pode avançar com uma proposta. O que não significa dizer que é um jogador para chegar e ser titular do time principal. Muita calma nessa hora, né? Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa história. Mas tá aqui, Fogão. Esses são os destaques, os últimos destaques aí que a gente teve no noticiário botafoguense. Logo mais a gente vai estar aqui para conversar sobre outras questões que possam surgir. E mais uma vez fica o convite, participe dessa resenha. A sua audiência é sempre muito importante. Um grande abraço, curta o seu domingão e às 10 da noite chega aqui no Fala Fogão. Valeu!